Fala aí, eu sou o Rafael Ratier do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo irado sobre derivadas, tá? Nós vamos ver tudo que precisamos saber para mandar, ó, benzão na prova, tá? Nesse nosso raio-x, eu vou trazer aqui o que a gente vai ver nesse aulão. Na nossa introdução, que é o módulo de agora, a gente vai falar sobre propriedades da derivada e vai conhecer também a definição, vai ver as coisas bonitinhas sobre ela, para depois a gente aplicar nos outros 4 módulos. No módulo 2, derivadas de funções básicas, a gente vai aprender como derivar algumas funções que nós já conhecemos, como seno, cosseno e tangente, que são funções trigonométricas, ou então as inversas delas, como arco-cosseno, arco-tangente. A gente vai aprender a derivar essas funções, ou então mesmo funções exponenciais e logarítmicas, tá? E aí no módulo 3, nós vamos ver regras de derivação, ou seja, regras que a gente tem que seguir para poder derivar f's de x diferentes, tá? E as regras vão ser as regras do produto, regra do coeficiente e regra da cadeia. E aí, quando essas regras não forem o suficiente, não resolverem o nosso problema, a gente vai pular para técnicas de derivação. Que aí a gente vai usar umas técnicas para resolver problemas de derivação implícita, logarítmica e derivada de funções inversas, é isso mesmo. E aí, para fechar, no módulo 5, a gente vai falar sobre diferenciabilidade. E vai aprender sobre derivadas laterais e definir quando uma função é diferenciável ou não, tá? E aí tem um código de cores aqui para a gente ficar de olho no que vai cair na prova. O que está em vermelho é o que cai com certeza, tá bom? Vai cair sem sombra de dúvida na sua prova quando se trata de assunto derivadas, tá? O azul, que é a introdução, ele também cai com certeza, mas ele nunca vai cair sozinho. Como assim? O que a gente aprender aqui na introdução vai estar dentro do que a gente aprendeu no 2, no 3 e no 4, tá? E o verde é o diferenciabilidade, né? O único tópico verde, é o que pode ser que caia ou não, tá? Mas é extremamente importante também, então é bom a gente saber, mas é muito mais comum de cair esses 3 na sua prova do que de cair esse aqui. Mas dá uma lida, é importante, tá? E se você não conseguir, não tiver muito tempo, tiver muito apertado o seu tempo, pode pular o módulo 5, mas eu recomendo ver tudo, beleza? Então vamos começar a nossa introdução sobre derivadas, tá? E aí, para a gente começar esse papo irado, eu trouxe essa função f de x. Imagina que eu queira saber informações sobre a tangente dessa função nesse ponto. E o que é a tangente? É aquela reta que passa pela função tocando num ponto só. Então eu vou trazer uma régua aqui para ajudar. Se eu quisesse, ó, ver a tangente seria só traçar aqui, né? Mas com gráfico é até tranquilo, desenhando de boas. O truque vai ser como saber a equação dessa reta que eu traçaria aqui matematicamente, tá? Bom, a princípio a gente não sabe, tá? A gente não sabe nada sobre a tangente, mas a gente consegue dizer umas coisas sobre a secante. Quer ver? Eu vou escolher um ponto x aqui, tá? Escolher um ponto x, vou puxar ele aqui para cima, vou passar uma reta secante. O que é uma reta secante? É uma reta que cruza a função em 2 pontos, tá? E aí, traçando a reta secante, ela vai tocar a função aqui e aqui, tá? E aí, só para poder já ir adiantando o desenho, se aqui é o x0 e esse ponto toca na função, aqui eu vou ter f de x0. Então, eu já vou escrever aqui, f de x0. E aqui em cima, vou até continuar tracejado. E aqui em cima eu vou ter f de x, beleza? Do valor x que eu escolhi aqui. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque quando eu coloco esses tamanhos aqui, não, né? Isso aqui é um tamanho, né? Mas aqui eu tenho 2 pontos, f de x, valor f de x e o valor f de x0. Quando eu já escrevo isso aqui, eu consigo ver dimensões desse triângulo, tá? E por que eu quero saber isso? Porque é interessante para a gente saber a inclinação dessa reta, tá? A inclinação da secante é esse ângulo θ aqui. Que esse ângulo θ é o mesmo que esse cara aqui. Então, quando eu olhar para esse triângulo, eu posso falar sobre essa inclinação. Qual é essa inclinação? Essa inclinação vai ser a tangente desse ângulo. E a tangente desse ângulo vai ser quem? Vai ser a altura, e a altura é f de x menos f de x0 sobre a base desse triângulo, esse aqui, ó. Quem é a base? X menos x0. Só que, se eu tirar o limite
x tendendo a x0. Ou seja, se eu pegar esse ponto e aproximar esse ponto cada vez mais desse aqui, olha o que vai acontecer com essa reta secante. Vou até usar a régua aqui. Esse ponto vai descendo, olha o que vai acontecer. Opa, eu chego na reta tangente. Então é exatamente isso que é a nossa definição da reta tangente, tá bom? Quando eu tiro o limite x tendendo a x0, eu acho a inclinação da reta tangente. Então, limite de x tendendo a x0 me dá a inclinação da tangente. E olha só, essa é exatamente a definição de derivada, tá? E essa é uma das definições que a gente usa. A gente escreve f' para representar a derivada, f' de x é igual ao limite da função f de x menos f de x0, x menos x0, com o limite tendendo a x0, tá? Essa aqui é uma das definições. É comum a gente encontrar também essa outra definição aqui, que no final das contas é a mesma coisa. Eu usar f' de x, ou seja, a derivada da minha função, é igual ao limite de h tendendo a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h, tá bom? Qual é a diferença desse aqui para esse aqui? Nenhuma, tá? É só comum de ver, só estou escrevendo aqui porque pode cair esse cara aqui também quando você encontrar exercícios sobre definição. Apesar de exercícios de derivada pela definição não serem muito comuns em prova, é capaz de você acabar esbarrando com esse cara aqui. A diferença desse cara aqui para esse é só que eu chamei h menos h0, x menos x0, desculpa, de h. E esse h quem é? É exatamente esse tamanho, tá? Então eu estou tendendo esse tamanho a 0, beleza? Ok, mas vamos ver umas coisas importantes ainda sobre a derivada, tá? Eu vou trazer de novo esse desenho aqui, da função f de x, e eu vou escolher dois pontos. Eu vou escolher esse ponto aqui e esse ponto aqui. Por que eu vou escolher esses dois pontos? Porque quando eu for traçar a reta tangente, olha só o que vai acontecer. Reta tangente aqui e reta tangente aqui. Olha uma coisa curiosa sobre essas retas tangentes. Elas têm inclinações diferentes, né? Percebe aqui nesse pontinho, onde a função está crescendo devagarzinho, a inclinação é menor. E nesse ponto a função já está crescendo bem mais rápido. Então, nesse ponto a inclinação é maior. E o que isso diz aqui pra gente? Isso diz pra gente que a derivada é, na verdade, uma taxa de variação da função, tá? Então a derivada ela é menor quando a função está crescendo menos e ela é maior quando a função está crescendo mais. Isso valeria aqui também, tá? Quando ela está decrescendo mais ou menos. O que é importante a gente saber é que f' de x, ou seja, a derivada da função, é uma taxa de variação. Ok, agora que nós vimos isso, vimos a definição, vamos começar a falar sobre uns termos mais práticos, porque a definição é interessante, mas ela raramente é cobrada em prova. Então vamos focar no que interessa, tá? O que interessa é o seguinte, eu trouxe aqui alguns exemplos de função, vamos conversar sobre elas. fx igual a 5 é uma função constante, tá? É uma função que ela é sempre igual a 5. E se a derivada é uma taxa de variação e essa função não varia, então a derivada de 5 é 0, beleza? O que isso está dizendo? Que a taxa de variação de f de x é nula. E é por isso mesmo que a função é uma constante, não depende de x, tá? Então, essa aqui é uma propriedade 1. Eu vou escrever prop, tá? Para ficar mais fácil. Uma propriedade 1 das derivadas é o seguinte, que se f de x é igual a k, seja o k qualquer número real, tá? A derivada é 0. Essa é a nossa primeira propriedade. Bora partir para cá, então. Esse f de x, ele já é uma função que depende sim de x. Aqui não tinha nenhum x pendurado e aqui tem 1, tá? Ele depende de x. E o que é isso aqui? Isso aqui é uma reta, né? 3x mais 2 é uma equação de uma reta. E equações de retas, vou trazer uma régua para a gente lembrar, a inclinação da reta, ela é sempre constante, não é mesmo? Então, se eu for querer saber a taxa de variação de uma função que tem uma taxa constante, cara, a taxa de variação vai ser o próprio coeficiente angular. Porque em qualquer ponto que eu pegue, vou até desenhar aqui, ó, uma reta qualquer. Vou pegar a caneta azul. A reta tangente
a esse ponto, a esse ponto, a esse ponto e esse são sempre iguais. Então, a derivada de f de x, quando x é uma reta, é o próprio coeficiente angular. Esse f de x aqui, esse f' de x, vai ser 3, que é o coeficiente angular de f de x. E aí a gente chega na nossa propriedade 2, prop 2, que é a derivada de uma reta. Se eu tenho uma função que é uma reta, ax mais b, a derivada, f' de x, é igual ao coeficiente angular, que é a. Beleza? Bora então para a propriedade 3. A propriedade 3 é a propriedade da derivada de polinômios. Olha só, aqui eu já não tenho mais reta, tá? Eu não tenho mais uma reta e eu não tenho mais uma constante, eu tenho uma função. E essa função, ela vai ter retas tangentes com inclinações diferentes, dependendo do x que a gente escolher, tá? Então como é que a gente faz para derivar esse cara? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse 7, vai dar um peteleco nele e vai jogar ele aqui para baixo, tá? Então eu vou pegar o 7, dar um peteleco e jogar ele aqui para baixo. Quando ele cai aqui embaixo, ele cai multiplicando. Então vira 7x elevado a alguma coisa. Quem é esse alguma coisa? Esse alguma coisa é o expoente aqui, menos 1. Então nesse exemplo aqui, f' de x é o 7, que cai multiplicando, vezes x é 7 menos 1, dá 6. Beleza? E essa aqui é a propriedade da derivada de polinômios, tá? E uma coisa importante é que esse 7 poderia ser um número negativo, poderia ser um número fracionário, poderia ser um número imaginário, não importa. Qualquer número que esteja aqui em cima, essa regra vai valer, tá? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, f' de x a 11, qual vai ser o f'? O f', aqui não tem um linha, tá? Esquece, não tem linha aqui. O f' de x vai ser o quê? Dou um peteleco no 11, ele cai multiplicando, e o 11 vai perder uma unidade, vai virar x a 10. Então, para generalizar, temos a nossa propriedade 3, prop 3, que é a derivada de polinômios. Se eu tenho um f de x, que é x elevado a n, e aí, de novo, o n pode ser qualquer cara, pode ser positivo, negativo, imaginário, fracionário, não importa. A derivada, f' de x, vai ser igual a n vezes x, n menos 1. Beleza? Vamos continuar então vendo outras propriedades. Caraca, agora ficou maiorzinha a questão, né? Essa função aqui, antes de começar a falar sobre a propriedade dela, eu vou reescrever ela. Esse f de x pode ser entendido como x ao cubo mais x elevado a 1 sobre 2, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso, menos x elevado a 1. Por que eu fiz isso aqui? Porque quando eu faço isso, eu vejo que eu posso derivar esse cara aqui usando a propriedade 3, a última que a gente viu. Esse cara aqui também consigo. E esse aqui também consigo. O que falta pra gente? Saber derivar eles 3 somados. No caso, esse aqui está subtraído. E aí que entra a próxima propriedade. A próxima propriedade, vou até já escrever aqui, prop 4, é que eu posso derivar todos eles juntos. Como assim? A derivada f de x vai ser a derivada desse mais a derivada desse menos a derivada desse. Então a propriedade 4 é a propriedade da derivada da soma ou subtração de funções. Então vamos lá. Para derivar esse cara, pela propriedade anterior eu dou um peteleco no 3, ele cai multiplicando x. E o x vai perder uma unidade aqui em cima, vai virar 2. Aqui é a mesma coisa. 1 sobre 2 cai multiplicando e eu tiro 1. Meio menos 1 dá menos meio. Menos 1 sobre 2. E aqui o 1 cai multiplicando, 1 vezes x elevado a 1 menos 1, 0. E aí só para ajeitar esse carinha aqui, o f' de x vai ser então 3x ao quadrado já é o próprio 3x ao quadrado, né? Esse menos aqui eu posso transformar ele em mais se eu colocar isso aqui embaixo. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 meio, e x elevado a 1 meio é 1 raiz de x. Então isso aqui já dá 1 sobre 2 raiz de x. Geralmente a gente até acaba gravando que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Isso já facilita pra gente fazer algumas contas, tá? Então se você quiser já ir gravando essa derivada, já é um adianto. E aqui, 1 vezes x elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. X elevado a 0 vai dar 1, então 1 menos 1 vezes 1 dá menos 1, tá? E essa é a nossa propriedade 4.
que é a derivada da soma ou subtração de funções, tá? E aí, pra gente fechar com as propriedades, vamos ver esse cara aqui. Esse cara aqui, como eu tenho também um polinômio, eu posso derivar da mesma forma que eu fiz aqui, né? Eu posso derivar esse primeiro, depois esse, depois esse, depois esse, somar aqui, subtrair aqui e somar aqui. Beleza, mas qual é a diferença aqui? A diferença é que aqui eu tenho 5 já multiplicando x, tá? Eu tenho que prestar atenção no seguinte, esse 5 multiplicando x, a princípio eu posso ignorar ele. Então, vamos derivar o x à sexta. Derivado de x à sexta, o 6 cai multiplicando, né? Mas eu tenho 5 multiplicando. Então, eu vou ter 5 vezes o 6. E essa é a propriedade 5, né? Propriedade 5. A propriedade 5, eu vou até anunciar ela aqui, propriedade 5, é que a derivada f' de x. Desculpa, gente, vai ficar meio feio aqui assim. Se eu tenho um f de x, que é igual a, sei lá, uma constante k, x a n, digamos assim, a derivada vai ser k vezes n vezes x elevado a n menos 1, tá? Essa aqui é a propriedade 5, que é a propriedade da constante multiplicando uma função. A constante não vai atrapalhar a gente. Então, vou colocar uma barreirinha aqui, para a gente continuar a derivar. Vamos derivar então. Esse 5 fica aqui, o 6 cai. 5 vezes 6, vou escrever o f' aqui. 5 vezes 6 dá 30. E como perde uma unidade aqui, o 6 vai virar 5. Então vai dar 5x à quinta, beleza? Mais 7x à quarta. O 7 está multiplicando aqui, primeiro eu ignoro ele. Aí derivando esse cara, vai dar o quê? O 4, dou um peteleco, ele cai. Fica 4x a 4 menos 1. Tá? 4 menos 1 dá 3. Então 4x ao cubo. Só que o 4 vai te multiplicar por 7. Então 4 vezes 7 dá 28. 28. E aqui em cima vai virar 3. Então 28x ao cubo. O 3x ao quadrado, eu vou jogar o 2 para trás, vou dar um peteleco nele. Vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6. E 2 menos 1 vai dar 1. Então marco um x aqui. E aqui, como é uma constante, a gente já sabe que a derivada da constante dá zero. Então nem preciso escrever mais zero aqui. Tá? E tá aí, derivado. Tá? Então a nossa propriedade 5 é essa, derivada de constante vezes uma função. Ok. E aí, para fechar, vamos começar a falar o seguinte. Eu tenho essa função aqui, f de x igual a x igual a 10. X elevado a 10. Vamos derivar uma vez aí. Derivar uma vez, f', como a gente já viu, peteleco no 10. O 10 cai multiplicando. E o x fica com uma unidade a menos, 9. Dá uma olhada. Essa derivada também depende de x, né? E isso faz sentido. Lembra que a gente viu o seguinte? A gente viu que se eu escolhesse pontos diferentes de x, a inclinação é diferente. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês é que a inclinação ela é dependente do valor de x que a gente escolha. Show! O que isso quer dizer? Isso quer dizer que como isso aqui também é uma função, eu posso derivar de novo. Beleza? E já que eu posso derivar de novo f', vamos lá. Para derivar de novo, o que eu faço? Eu uso essa notação aqui que ela é importante. Eu uso f duas linhas. O que duas linhas significa? Significa que eu estou derivando uma segunda vez em relação a x a 10. Só que é a mesma coisa que derivar uma vez em relação a f'. Tá? Então, se eu estou derivando uma vez em relação a f', é só eu derivar esse cara de novo. E aí, ó, o 9 cai multiplicando, só que já tem um 10 aqui, sobra 90 multiplicando. 9 vezes 10, 90. Vezes x elevado a 9 menos 1 dá 8. E olha só, ficou aqui, ó, outra função de x. Posso derivar de novo? Cara, tu pode derivar de novo. E você pode derivar quantas vezes você quiser, até não tem mais função para derivar. Tá? Então, vamos derivar mais uma vez. O que eu faço? F, só que agora eu coloco 3 linhas, tá? De x é igual a 90 vezes 8, porque esse 8 vai cair multiplicando, que dá 720, vezes x elevado a 8 menos 1, dá 7. Pode derivar de novo? Pode derivar de novo. Só que aí, ó, se eu for continuar fazendo isso o tempo inteiro, infinitamente, eu vou somar várias linhas? Não, né? Senão vai ficar um f gigante, várias linhas. Então, para poder simplificar, geralmente a gente usa uma notação
a partir do 4, assim, a gente quer f, aí aqui entre parênteses 4, isso aqui é para substituir 4 linhas, e a gente deriva pela quarta potência, né, pela quarta vez, derivando a terceira uma vez. E aí, ó, esse 7 cai multiplicando 720, que dá 5.040, e o 7 perde uma unidade, vira x a sexta, beleza? E é isso que a gente está falando aqui nessa folhinha, a gente está falando sobre notações, beleza? E já que a gente está falando sobre notações, eu vou trazer outras duas notações. Eu vou colocar uma barreirinha aqui, para ficar mais fácil para a gente de falar dessas duas notações, tá? Uma primeira notação é o seguinte, a gente costuma chamar f de x de y, tá? Então, y é igual a f de x. Então, quando a gente for derivando esse cara várias vezes, o que a gente faz? A gente coloca linhas do lado do y. Então, vai ter y, y', y duas linhas, y três linhas, tá? Então, essa é uma notação comum, tá? Que a gente acha para f de x. Se f de x é igual a y, a derivada de f de x é y'. Ok. E tem uma outra notação, que ela é mais formal e a gente não vai precisar se preocupar tanto com ela, mas é importante saber, que é o seguinte. A derivada f' de x pode ser escrita como df de x dx, desculpa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é a derivada da função f de x em relação a x, tá? Ou isso aqui também poderia ser escrito como y' igual a dy dx, tá bom? Já que f de x é igual a y, tá? Também é comum da gente encontrar dessa forma. E se eu quisesse derivar uma segunda vez, eu teria o seguinte, y duas linhas é igual a d ao quadrado, y dx ao quadrado. Se eu quisesse três vezes, y três linhas é igual a d ao cubo, y dx ao cubo, tá? E aí por em diante, y elevado a n igual a dn, y dxy, tá? E essas são as essas são as nossas notações, tá? E é isso aí, encerramos esse módulo, vamos agora partir para o próximo. E é isso aí, te aguardo lá.